Olá, meu nome é Alexandre, eu sou missionário. Gostaria agora de analisar algumas doutrinas da Igreja Católica. E a primeira doutrina que vamos analisar é o papado de Pedro. Embora a Igreja Católica reconheça, todos reconhecem que Bonifácio III, em 606 depois de Cristo, seja o primeiro Papa, muitos veem em Pedro o primeiro Papa, por causa desse versículo, Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segundo esse versículo, a Igreja Católica e a doutrina católica acredita que Pedro é o primeiro Papa. Mas será que há base bíblica para esse versículo? Dizer que por causa desse versículo de Mateus 16, 18, Pedro é o primeiro Papa? Vamos ver. Olha o que o próprio Pedro disse sobre quem era a pedra. Atos 4, 10, 11. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. O próprio Pedro diz que ele não era pedra, que a pedra era Jesus Cristo. O Pedro reconheceu em Atos 4, 10, 11 que ele não era pedra, a pedra era Jesus Cristo. Outro doutrinador da igreja primitiva, que trouxe boa parte da doutrina revelada, foi o apóstolo Paulo. Em Éfeso 2:20, olha só o que Paulo diz em Éfeso 2:20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Paulo admite, a pedra angular é Jesus Cristo. Será que há base bíblica para acreditarmos que Pedro foi o primeiro Papa? Segundo alguns estudiosos dizem, o seu pontificado em Roma foi de 31 a 67 depois de Cristo, ou de 42 a 67 depois de Cristo. Segundo diz alguns da Igreja Católica. Olha só que interessante. O concílio da Igreja de Jerusalém foi por volta de 48 e 49 depois de Cristo. Pedro estava presente. Pedro estava no concílio, pero não dirigiu, não presidiu, porque o concílio foi feito por Tiago, o pastor local de Jerusalém. Isso é muito desrespeito. Não seria um grande desrespeito estar o pastor local, estar o Papa e o pastor local dirigir e presidir o concílio? Será que há base bíblica para afirmar isso? No ano 68 depois de Cristo, Paulo escreveu a carta aos Romanos. E no último capítulo da carta, ele manda muitas mensagens, muitas saudações a muitos irmãos. Em nenhum momento no último capítulo de Romanos, Paulo cita o nome de Pedro. Em nenhum momento. É muito estranho a gente ver que não tem base bíblica para isso. Em 62 depois de Cristo, Paulo, preso em Roma, escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E nunca, em momento algum, em nenhuma dessas cartas da prisão, Paulo citou o nome de Pedro como Papa. Nunca, em momento algum. Isso é muito estranho e a gente quer crer que não existe base bíblica para dizer que Pedro foi o primeiro Papa da igreja. Alguns estudiosos dizem que não tem nem comprovação de que ele ao menos tenha estado em Roma.